Vou te falar que tô me impressionando e gostando desse anime muito mais do que eu esperava que eu ia. Cada episódio que lança eu começo a entender cada vez mais do porquê o Kao ama tanto o mangá disso aqui. Aliás, ele deve estar adorando o resultado da produção desse anime, porque isso aqui tá em outro nível. E se alguém dizer que isso tá ruim, a pessoa é uma ingrata e não merece ver o que tá vendo. Desculpa, mas isso é um fato. Mas enfim, hoje eu vou trazer a review do episódio 6 de Sousou no Frieren, que eu já digo que eu acabei sentindo coisas vendo ele. Coisas muito boas. Que maluco, além da própria história, a gente teve um banquete de produção, botando pra quebrar, meu velho. Chamar isso aqui de lindo chega a ser eufemismo. Mas enfim, bora falar desse episódio. O episódio começa com a Fern indo até o Stark, perguntando pra ele do porquê ele tava treinando se de qualquer jeito ele não ia enfrentar o dragão. E o Stark, ele responde a pergunta dela, mas meio que deixando no ar se ele ia ou não com elas enfrentar aquele dragão. Ele basicamente diz que quando o dragão atormentava aquela vila, os habitantes dela sempre viviam tristes, mas desde que ele atormentou aquele monstro, as pessoas começaram a viver mais felizes. Ele não diz exatamente isso, mas ele deixa entender de que ele se sente obrigado a ter que enfrentar o dragão. Mas ainda tem um fato de que ele tá morrendo de medo, então ia ser meio difícil pra ele. Ele também acaba revelando de que a marca que ele tem na testa dele não foi na luta contra o monstro, e sim foi o próprio Aizen que fez aquela marca nele. Ele só nunca soube o motivo, mas desde aquele dia eles acabaram se separando. A Fern, então, vendo a situação do Stark, diz que acredita que ele vai sim ir com elas enfrentar aquele dragão. Ela diz que não sabia muitas coisas sobre ele, mas ela lembra de uma pequena coisa, que foi quando ela enfrentou o primeiro monstro dela. Ela disse que no começo ela ficou com muito medo e até mesmo saiu correndo dele. E é meio justificável, porque com a aparência desse monstro, o mínimo que tu devia fazer é correr. A Frieren nem mesmo acabou ajudando ela, então ela mesmo teve que se resolver contra aquele monstro. E logo quando ela estava prestes a ser pega, ela finalmente acabou tomando coragem e acertando o monstro e assim o matando. Então, usando como exemplo esse acontecimento com ela, ela diz que tudo o que o Stark precisa é de determinação. Por isso que ela disse de que acredita que sim, ele vai ajudar elas na batalha. O que é uma cena bem comovente e até mostra que tudo bem ele ter medo. No dia seguinte, de primeira parecia que ele tinha fugido, mas não. Ele finalmente tomou a dianteira e vai junto com elas enfrentar aquele monstro. Tudo o que ele precisava era segurar o monstro por 30 segundos e a Frieren ia acabar dando o golpe final. E era basicamente isso que ele precisava fazer. E para mostrar que por mais que ele tenha tomado coragem de ir lá, ele ainda estava com medo de enfrentar aquele monstro, já que as mãos dele estavam tremendo e muito. O que é algo que, por incrível que pareça, o Aizen também tinha esse problema. Então, depois disso, o Stark fica frente a frente com aquele maldito dragão, que de primeira não atacou ele direto. Na verdade, ele estava tendo cuidado. Cuidado com o Stark, porque ele é muito mais forte do que parece. Então é aí onde a gente descobre do motivo do Aizen ele ter atacado o Stark. E tudo isso foi por reflexo e também medo. Acontece que o Stark era tão forte que o Aizen ficou com medo dele e acabou o atacando por reflexo. O que mostra que o Stark sim é alguém muito forte. E levando em conta que o mestre dele, que é alguém com muitos anos e que enfrentou o Rei Demônio, o atacou por instinto e ficou com medo, isso já mostra a força dele. Tanto que o Stark ele logo conseguiu cortar as unhas do dragão. E depois de um pouquinho de dificuldade, ele conseguiu matar o dragão com apenas um fucking golpe. Foi basicamente hit kill. E nem mesmo ele tinha percebido que ele já tinha matado o dragão. E isso mostra o quanto esse cara realmente é poderoso. E basicamente a única coisa que impedia ele de usar toda a sua força era o medo dele. O que mostra que esse garoto, meu Deus, cara, ele tem um potencial gigantesco. Se jovem ele já faz todo esse estrago, imagina quando ele fizer uns 30, 40 anos. O cara vai ser imparável. E depois disso, a gente acaba tendo uma cena, de novo, muito linda. Onde o Stark diz pra Frieren que o Aizen falou pra ele que a aventura que eles tiveram para derrotar o Rei Demônio foi ridícula, mas também acabou sendo bem divertido. O que o anime não mostra, mas isso pareceu ter afetado um pouquinho a Frieren, o que mais uma vez mostra que agora sim ela tá valorizando todos os momentos que ela teve com seus companheiros. E depois de ter derrotado o dragão, elas finalmente conseguem a maldita magia que a Frieren queria, que era conseguir olhar debaixo da roupa das pessoas. Inclusive a Fern, ela foi até um pouquinho ofensiva com o coitado do Stark. Nani? E depois disso, vendo que não tem mais nada que o prende no vilarejo e também sendo um pedido do seu mestre, o Stark agora vai andar junto com a Fern e a Frieren na jornada delas. E olha, vou dizer que essa companhia dele com certeza vai ajudar bastante. E olha que eu nem sei o que vai acontecer, mas eu acredito que vai ajudar. Durante o caminho, o grupo acabou encontrando o problema de que infelizmente as muralhas que eles precisavam passar para chegar até as terras do norte, infelizmente estava bloqueada e ninguém tinha autorização de passar por elas. E por isso, infelizmente, eles precisariam ficar naquelas
cidade até que a passagem fosse autorizada. E a Frieren acabou reagindo de um jeito positivo demais àquela notícia. Ela só disse que agora eles teriam que esperar, e por isso ela iria na biblioteca para estudar sobre magia. Mas quem não ficou muito feliz com isso foi a Fern, por conta de possivelmente eles acabarem ficando lá por bastante tempo. E com bastante tempo, eu quero dizer anos. Ela ficou tão aborrecida que quando o Stark foi perguntar se ela queria comer alguma coisa, ela respondeu com essa cara aí. Ela já não tem cara de simpática naturalmente, agora com esse rosto, meu amigo, chega a dar medo. O Stark então ele foi numa loja onde ele costumava comer um sorvete que ele comia junto com o Isaac. E lá ele teve a incrível decepção do sorvete ele acabar sendo menor do que parecia. Quando criança o negócio parecia grande, mas agora quando adulto é uma decepção. E do lado dele tava a Fern, que tava olhando pra ele com um olhar que é meio creepy. Se a pessoa me olha desse jeito, eu acho que eu fico com um pouquinho de medo dela. Ela então pergunta pro Stark o que ele acharia se eles acabassem ficando por 2 anos inteiros naquela vila. E o Stark, claro, ele não aceita isso, ele é contra essa ideia. E isso acabou deixando a Fern meio animada, porque eu acho que essa deve ser a primeira vez que ela encontra alguém com o mesmo senso de tempo que ela. E vendo que possivelmente eles iam acabar ficando por muito tempo lá, os dois acabaram se juntando para conseguir achar algum tipo de rota para passar por aquela muralha. Eles não podiam ir voando pois tinha uma barreira, então eles teriam que achar alguma brecha por ali. Eles tentaram achar essa rota por meio de vários lugares, e a paciência deles estava tão curta que eles chegaram até mesmo a ir no mercado negro só para conseguir essa informação. Mas infelizmente não importava onde eles iam, eles não conseguiam saber se tinha algum jeito de passar por aquela muralha. E enquanto eles estavam no lugar apreciando a vista, a Fern de novo, olhando de um jeito meio estranho e até meio assustador pro Stark, fala que ela tá meio impressionada, que ele é bem cooperativo e até mesmo diz que ele parece mais desesperado do que ela de sair daquele lugar. E o Stark responde de que ele tá assim porque ele não tem muito tempo, mas não porque ele tem alguma doença ou ele pode acabar morrendo muito cedo, e sim porque ele quer contar as aventuras que ele vai ter com a Fern e a Frieren para o mestre dele. Isso porque o Ensign sempre gostou muito de falar sobre as aventuras que ele teve com os companheiros dele. Então, o Stark quer contar as aventuras dele como uma tal de dívida com o seu mestre. O que eu vou admitir, foi algo bem bonito de se escutar. E isso mostra que ele realmente tem bastante apego ao Ensign. A Fern e o Stark depois saem daquele lugar e acabam encontrando a Frieren, que estava agindo de um jeito bem suspeito. Acontece que, segundo ela estava sendo perseguida, mesmo que ela não tivesse feito nada de errado. E eu não vou mentir, eu acabei duvidando um pouquinho do que ela falou dela não ter feito nada de errado, mas graças a Deus ela realmente não fez. Eles logo acabam encontrando aquele mesmo cavaleiro que não foi muito generoso com ele, mas para surpresa deles, esse cavaleiro acaba se ajoelhando e pedindo desculpa a eles, dizendo que não sabia que no grupo tinha a Frieren, a pessoa que derrotou o Rei Demônio. E após isso chega um velho também se desculpando, dizendo que aquilo era uma vergonha para eles. E aqui entra um pequeno erro de interpretação dele. Esse cara acreditava que a Frieren estava lá para passar por aquela muralha para destruir o resto do exército do Rei Demônio que tinha sobrado. Isso porque eles estavam causando bastante problema no norte, e ele acreditava que a Frieren estava lá para resolver esse problema com os demônios, e por isso mesmo ele ia autorizar a passagem deles pelas muralhas, o que a Frieren parecia não querer. A carinha dela e também o jeito dela de agir parecia que ela não queria sair de lá tão cedo, né? Ela queria ficar lá um pouquinho para poder estudar magia, mas parece que o plano dela acabou falindo. E sabendo que um dos heróis que acabou derrotando o Rei Demônio estava lá, um monte de gente foi lá para perto da muralha para poder celebrar a partida dela. E olhando para aquela muralha, a Frieren, mais uma vez, acaba lembrando das aventuras que ela teve com os seus companheiros. E o episódio termina aí. Esse episódio foi muito bom, principalmente por conta da batalha do Stark contra o dragão. Eu sabia que a animação ia ficar acima da média nesse momento, mas meu Deus do céu, eu não esperava que ia chegar no nível que foi. Sério, eu não consegui não ficar animado com a luta, juntando com essa animação e tudo que foi construído nela. Ela dura por bem poucos segundos, mas ela conseguiu facilmente me deixar impressionado e na ponta da cadeira. Além de agora, a gente ter a adição do Stark no grupo, que se mostrou um personagem interessante e até carismático. E também mostrou que ele teve uma boa relação com a Fern. Cada diálogo que os dois têm juntos se mostraram bem legais e bem interessantes. Se eu não me engano, tem até algumas pessoas que leram o mangá que shippam esses dois. Mas por enquanto, eu só vejo a relação deles como amigo. Talvez mais pra frente, conforme mais interações eles tiverem, talvez eu pense isso. Enfim, esse anime continua impressionando. E eu espero que continue assim. Mas e vocês? O que vocês acharam desse episódio? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então, se você não é no canal, por favor se inscreva, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.